Oi, pessoal, eu sou a Isabelle. Se você curte relatos sobrenaturais, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal, ative as notificações e lembre-se de curtir o vídeo logo pelo início, pois ajuda muito a entregar para outras pessoas. E vem comigo explorar o sobrenatural. O Capa Preta. Esse é um episódio, Isa, que ficou marcado na minha memória até hoje. Não tenho fotos ou registros, mas a lembrança é tão vívida que parece que aconteceu ontem. Além disso, minha irmã e meu tio foram testemunhas do ocorrido. Tudo aconteceu conosco. Nós três estávamos juntos no dia. Era por volta do ano de 1998. E eu tinha cerca de 7 anos, se não me engano, na época. Minha irmã, 10 e meu tio, 12. Naquele dia, passamos o dia inteiro cantando uma música que estava popular nas igrejas. Dizia, no caso, "Na casa do Senhor não existe Satanás. Show Satanás, show Satanás." E estávamos limpando a casa e essa música não saía de nossa boca. Repetimos sem parar, várias e várias vezes. Naquele momento, era só 3 crianças e minha mãe em casa. Meu pai tinha viajado para São Paulo. Quando chegou a noite e fomos dormir, minha mãe estava em outro quarto e nós 3 dividimos um quarto. De repente, ouvimos o portão de casa abrir. Um pouco depois, a porta da sala também se abriu e minha irmã comentou. Imediatamente, o papai chegou. Mas ao olharmos para a porta do nosso quarto, o que vimos nos deixou sem reação. Havia um homem parado na nossa porta. Ele usava uma capa preta e um chapéu preto. E seus olhos eram vermelhos como sangue. A cena era completamente assustadora. E ao mesmo tempo parecia inacreditável. Nós frequentávamos uma igreja, e mesmo tomados pelo medo, um perguntou ao outro se estava vendo a mesma coisa. Todos confirmaram. Então, começamos a orar e clamar por Deus com todo o desespero que podíamos. Foi nesse momento que a criatura entrou no quarto. Ela se aproximou da cômoda, deu 3 tapas fortes e simplesmente desapareceu. Até hoje, essa lembrança é muito vívida na minha mente, como se fosse um alerta. Ou um sinal, não sei ao ver. Quando tento conversar sobre isso com minha irmã, ela evita o assunto. E não gosto de relembrar. Mas eu posso afirmar com certeza que o que aconteceu comigo, com meu tio e com ela naquele dia é algo que nos marcou profundamente e que, de certa forma, reforçou a minha fé. Esse é o meu relato, Isa. Obrigado por ler. Credo, gente. Lembrei da minha avó. Minha avó que falava que o bicho ruim chamava capa preta, que pode ficar falando isso que ele vem. E era praticamente um Uno, né? E mesmo assim atraiu ele. Você vê como que o ataque espiritual tá mais próximo, às vezes, do que a gente imagina. Bom, mas será que... Não sei. Pode ser que, já por eles serem jovens e adolescentes, estão mais ligados à espiritualidade, né? E ali teve uma brecha por coisa ruim vir. Ou pode ser que ele venha por livre espontânea vontade mesmo, porque achou que estava chamando ele. Se for isso, gente, nunca mais cantem show Satanás. Não. Deixa pra lá isso daí, vamos cantar outra música, vamos convocar Deus pra dentro da nossa casa. Coisa ruim não, né? Vamos evitar. Já é difícil a vida, ainda ficar... Se cantar esse tipo de... ainda atrair esse tipo de coisa, é pior ainda. Onde já se viu? Poder nem cantar indo mais. Que ele pega a brecha e vem para dentro da sua casa, assustar você quando você tá lá, pé em prêmio. Mas é isso. Vamos então para o nosso próximo relato. O acidente. Este é um relato verídico que aconteceu comigo e me marcou profundamente, Isa. É um sábado e eu precisava trabalhar naquele dia. Sou professora e há alguns anos, para completar os dias letivos, realizamos atividades nos sábados, como excursões ou eventos corporativos, com apresentações de música e de dança de alunos. Neste dia, por volta das 6 da tarde, algo me deixou extremamente assustada. Ela falou 6 da tarde aqui, mas eu acho que é às 6 da manhã, porque agora, em seguida, ela fala que ela acordou. Acordei com um som de freada brusca de carro, seguindo por um barulho ensurdecedor.
como se fosse uma batida violenta. Junto com isso, ouvi gemidos de dor e na minha mente surgiu a imagem nítida de um carro colidido encostado em uma árvore. Meu coração disparou completamente. Corri até a janela do meu quarto, que na época dava para imaginar. Uma pista que conecta a cidade a Arujá. No entanto, o que eu vi lá fora foi o oposto. A rua estava deserta e completamente silenciosa. Apesar de não haver sinal nenhum de acidente, a sensação não me abandonava de forma alguma. O som da freada e aquela visão e os gemidos ficaram gravados na minha memória. Eu me sentia inquieta e com um mal-estar gigantesco. Foi então que percebi que aquilo não era apenas uma impressão física, mas algo espiritual. Liguei para o meu namorado, que na época também era meu mentor espiritual e médium. Ele morava em Atibaia, mas sempre vinha aos finais de semana e juntos íamos a um terreiro de Umbanda, no porão da minha casa. Ao ouvir esse relato, ele foi direto. Vá até o terreiro, acenda uma vela branca e encaminhe os espíritos envolvidos nesse acidente. Fiquei em dúvida e perguntei, mas você tem certeza que houve realmente um acidente? E que alguém se desencarnou? Ele respondeu com firmeza. Tenho, você é médium? Lembra? Já te expliquei que médiums são como esponjas e atraem espíritos recém-desencarnados. Pessoas estão perdidas e precisando do seu encaminhamento. Segui suas orientações, fui ao porão, acendi a vela e fiz as orações. Meio incrédulo ainda. E por incrível que pareça, Isa, imediatamente eu senti um alívio profundo. Aquela angústia desapareceu completamente e eu pude ir trabalhar tranquilamente. Cheguei à escola e ouvi algo que me deixou sem palavras. Uma colega, professora, que mora em Arujá, havia ligado a visão do que a diretora que chegaria atrasada. Ela explicou que a pista estava completamente fechada por causa de um acidente muito grave. O detalhe que chamou a minha atenção foi quando mencionaram o carro, que havia ficado em pé, encostado no tronco de uma árvore. Fiquei boquiaberta. Mais tarde, descobri que o acidente aconteceu exatamente como eu havia visto. Era um carro vermelho com 3 rapazes dentro. 2 deles faleceram. E o terceiro sobreviveu, porém ficou paraplégico. Esse acontecimento foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. E reforçou a conexão espiritual que senti. E o relato acaba sem despedida, ela apenas fala de onde que ela é, que ela já mandou um relato pra gente, que é José Freire de Santa Isabel. Mas, credo, gente. Eu não sabia, não, que médium esponja, eles vê mesmo quando eles não conhecem, nem quando tá perto. Achei interessante, porque eu achava que era só espíritos que a gente cruzava com eles, né, que você passava por onde eles se acidentaram, ou algum conhecido, né, que vem até você a pedido de ajuda, mas pelo que ela contou, eram pessoas que ela nem conhecia e nem estava perto do local onde teve o acidente. Então, assim, os espíritos buscou por ela para pedir ali uma ajuda e um desencarne, né, mais feliz do que como eles desencarnam. Às vezes nem um desencarne feliz, né, mais uma ajuda, porque sabe que ela é médium e vai poder ajudar eles. Nem tanto algo mais, como se diz? Bom, não foi um relato tenebroso, foi um relato de encaminhamento de alma, eu achei bonito. Diferente do outro do Capa Preta, esse daí eu achei bonito, achei fofo. Agora do Capa Preta eu não gostei não, viu? Não gostei não gosto dessas coisas. E vamos então para o nosso próximo relato de hoje. O choro do bebê. Bom, esse relato aconteceu comigo há cerca de 2 anos. Meu pai e esposa deles tinham acabado de se mudar para a casa onde vivem atualmente. Era uma casa normal, nem velha, nem assustadora. E eu vou para a casa do meu pai a cada 15 dias, para passar o final de semana com ele. Tem um quarto só meu lá, e só moram os 2 na casa. Pouco tempo depois da mudança, fui visitá-los para mais um final de semana, como de costume.
O dia foi tranquilo, nem nada fora do comum. Estava no meio do banho quando ouvi o som de um bebê chorando. Achei estranho, já que o som parecia vir de dentro da casa. E meu pai não tem filhos, muito menos filhos pequenos. Ignorei e continuei meu banho. No dia seguinte, durante o típico almoço de domingo, tudo parecia normal. Mas no meio da tarde, fui ao banheiro novamente. Dessa vez, estava lá e ouvi o mesmo choro, só que agora o som parecia vir de dentro do banheiro. Era baixo, mas nítido. Tentei o mais rápido possível sair dali. Estava assustada. Quase todas as vezes que eu usava aquele banheiro, eu ouvia o choro. Cheguei a comentar com meu pai sobre o que eu tinha ouvido. Um dia, enquanto escovava os meus dentes, ouvi o choro novamente. Saí correndo e chamei os dois. Quando voltamos ao banheiro, o som já havia desaparecido. O que gerou aquela situação que todo mundo achou que eu estava começando a ficar louco. Decidi que não usaria mais aquele banheiro. E usaria então o do meu pai. Precisava usar o outro. Evitava ao máximo. Se eu estivesse ocupado, eu preferia esperar ou usar um banheiro pequeno que ficava na área de serviço. Como ninguém havia usado o banheiro, a esposa do meu pai sugeriu reformar os dois banheiros e transformá-los em um só, maior com uma banheira. Meu pai aceitou a ideia e começaram a obra. Durante a reforma, os pedreiros começaram a cavar o chão, onde eu ouvia o choro vindo. Foi então que eles descobriram algo que me deixou chocado. Enterrado no chão, havia um caixote de madeira. Dentro dele, os restos mortais de um esqueleto de um bebê. Um esqueleto completo. Os pedreiros, assustados, chamaram meu pai, que por sua vez chamou a polícia. Eles levaram restos para análise e iniciaram uma investigação. Interrogaram vizinhos e antigos moradores, mas nunca encontraram o verdadeiro culpado por aquele corpo enterrado ali. Hoje, depois da reforma, o banheiro é completamente diferente. Desde então, nunca mais ouvi o choro daquele bebê. Mas essa experiência me marcou profundamente, Isa. Me chamo Otávio e sou de Belo Horizonte. E credo, gente! O bebê chorando, mas acho que ele parou de chorar porque foi tirado o corpinho dele dali. Às vezes ele só tava querendo descansar em paz, um lugar que os outros não ficam passando por cima dele e tomando banho. Era um pedido de socorro. Mas mesmo assim, imagina você tá lá tomando banho, você escuta o choro de um bebê, você sabe que tem nada. Entra no banho, choro de bebê, sai que não tem nada. Credo, gente. Tenebroso. Não gostaria de vivenciar nada nem parecido com isso. E você já passou por algo parecido com isso? Conhece alguém que já passou por algo parecido com isso? Eu sei que choro de bebê são relatos muito famosos, né? Que em vários lugares aí acontecem isso e muitas pessoas escutam o choro de bebê. Então, assim, são relatos comuns, né, da gente se ver. Às vezes no meio da mata, enquanto você tá andando, você escuta o choro do bebê. Mas diz que no meio da mata é um passarinho, né, que fala aquele barulho lá, tô frito, ele chora também, igual o bebê. Aí você fica achando que é o bebê e na verdade é um passarinho. Mas tem gente que fala que esse passarinho não é um passarinho, que ele é um saci. Aí fica... De todo jeito, fica ruim, gente. Se não for um, é o outro. Como que faz daí? Não tem pra onde você correr. Se não é o fulano, é o cicrano. Se não é o cicrano, é o fulano. Tudo é ruim. Não tem uma opção boa. Mas vamos então para o nosso próximo relato de hoje. Um espírito me salvou do meu marido agressor. Em 2015, conheci o meu futuro esposo no transporte que a prefeitura disponibilizava para a faculdade. Ele parecia perfeito, gentil, trabalhador e rapidamente conquistou completamente meu coração. Após 7 meses de convivência, ele me pediu em namoro. E 2 anos depois, nos casamos. Parecia um conto de fadas. Até os 5 meses após o casamento, a máscara caiu. A primeira agressão foi por algo insignificante. Um fio de cabelo meu no macarrão, que minha sogra jantou em nossa casa. Ele me empurrou e eu bati a cabeça no telhado morto. Não desmaiei, mas o corte criado pelo empurrão sangrou muito. Ele pediu desculpas no dia seguinte e alegou que havia perdido o controle.
Como tantas mulheres, acreditei que nas suas promessas havia mudança. Sempre deixei claro que respeitava sua decisão de não querer ter filhos. Ele carregava traumas de abandono do pai. E que o deixou aos 6 anos por acaso. Essa também não era a minha prioridade. Mas em março, não era a prioridade dos dois terem filhos. Mas em março de 2019, durante um churrasco da empresa, comecei a passar muito mal. No hospital veio a notícia que mudaria tudo. Eu estava grávida de 3 meses. Fiquei em choque, pois eu ainda menstruava e usava anticoncepcional. Mas o médico explicou que o sangramento era algo comum em algumas gestações. Voltei para casa nervosa e quando ele chegou do trabalho, feliz pela vitória do time dele, aproveitei o momento para dar notícia. Sentados à mesa da cozinha, ele reagiu com ódio. Me xingou, me deu um tapa e me jogou no chão. Chutes atingiram minha barriga. Enquanto eu gritava, ele puxou meus cabelos até o quarto, onde a violência continuou. Eu apanhava no rosto e ouvia meus xingamentos, enquanto meu corpo já não respondia mais. Então, algo inexplicável aconteceu. Vi meu marido segurando o próprio pescoço, como se mãos invisíveis o estrangulassem. Ele foi arremessado para cima da cama, debatendo com sons claros de sufocamento. Como se mãos invisíveis o estrangulassem. Ele foi arremessado para cima da cama, debatendo com sons claros de sufocamento. Eu desmaiei e acordei apenas quando a minha irmã chegou e chamou o resgate. No hospital, entre a dor e o trauma, soube que o meu marido havia falecido. E os médicos acreditavam em um infarto fulminante aos 35 anos, confirmando mais tarde pelo laudo legista. No entanto, lembro-me claramente do que eu vi naquela noite. Algo o deteve, algo que salvou a mim e ao meu bebê. Hoje, meu filho, minha razão de viver, ele nasceu saudável, em 17 de setembro de 2019, pesando 4,6 quilos, e traz luz para a minha vida. Guardei essa história por muito tempo, mas acredito que fui muito protegida por muito tempo. Por uma força superior. Pode ser um espírito, um anjo, algo que me resgatou do pior daquela noite. Eu tenho certeza que teria morrido se eles não estivessem lá. Essa experiência ainda ecoa em minha mente. Apesar de tudo, sinto muita gratidão por estar viva e poder contar tudo isso. Obrigado por ler meu relato. De nada, por enviar seu... Ai, gente, obrigado por enviar seu relato. E não gostei de ler o seu relato. Mas eu entendo que é importante ler esse tipo de relato, porque dá forças a mulheres que passam por isso a poder denunciar. Procure ajuda, não fique sofrendo em casa. Ninguém muda, né? Se começa desse jeito, a tendência é só piorar. Isso pelo menos que a gente vê, né, em agressores. Se eles começam sendo agressores, eles vão continuar sendo agressores e vai chegar um ponto que vai dar ruim pra você, né? Que a agressão vai passar do ponto e do limite. Então, não tenha medo, denuncie e sobreviva. E graças a Deus que esse espírito salvou sua vida e salvou seu filho e vocês estão bem hoje e o embuste foi de arrasta pra ele aprender a ser uma pessoa melhor lá no umbral, sofrendo. E é isso, né? Ai, credo. Ai, fiquei nervosa, fiquei estressada, não gostei. Ai, não gosto desse tipo de relato. Não gosto de relato de perca de bebê porque eu me estresso, porque eu quero pegar essas pessoas pelo pescoço, gente. Ai, não me encaixa na cabeça um ser humano podre desse, sabe? Eu sei que existe muito ser humano podre desse. Mas não me encaixa na cabeça ser humanos podres assim. Eu não entendo, sabe? O que passa na cabeça deles de ser tão podre assim. Ai, é trauma, é isso, é psicopata. Ai, mas é podre. Eu queria pegar eles e... Senta aqui, vamos conversar. Como assim? Você é doente? Doente você é, né? Não tem nem pra onde você correr e falar que não é. Mas o foco aqui é o Espírito que te salvou. Glória a Deus. Em nome de Senhor Jesus, obrigado por ter enviado o Espírito para salvar a vida dela. E se você passa por algum tipo, denuncie. Não aceite. E é isso. Vamos então para o nosso... Só confirmar, mas é o último relato de hoje. O beijo que virou pesadelo.
Sempre aconteceram coisas estranhas comigo, mas o que aconteceu hoje foi algo além de qualquer coisa que eu já vivi. É algo que ainda me deixa apavorada, só de lembrar. Meu marido sempre se despede de mim antes de sair de casa para trabalhar. É uma rotina. Ele se arruma, pega as chaves da cômoda e antes de ir me dá um beijo de despedida. Hoje de manhã não foi diferente. Ou, pelo menos, não parecia que seria. Ele se aproximou como sempre e eu inclinei o rosto para receber o beijo. Foi então que algo horrível aconteceu. No instante em que os nossos rostos ficaram mais próximos da face dele, a face dele mudou completamente. Não era mais o rosto do meu marido. Os olhos ficaram vermelhos, o sorriso se distorceu, era uma figura diabólica, quase inumana. E aquela expressão era de puro mal. Eu fiquei paralisada por uma fração de segundos, mas o medo foi tão avassalador que eu gritei e o empurrei com toda a minha força. Ele, sim, se assustou e ficou sem entender nada, perguntando o que havia acontecido. Para ele, tudo tinha sido absolutamente normal. Foi algo que durou apenas alguns segundos, mas para mim parecia uma eternidade. Até agora, eu não sei o que foi aquilo. Eu só sei que a imagem daquele rosto me perseguiu por o dia inteiro, me deixando inquieta e apavorada e com uma vontade imensa de chorar, sem entender o que era aquilo tudo. O pior é que, embora já tenha passado por outras experiências estranhas, nunca vi algo dessa forma, direta e tão próximo de mim. Edith, já aconteceram outras coisas muito estranhas comigo. Talvez um dia, se eu tiver coragem, eu conte. Só consigo pensar nesse momento que ainda me deixa bem aterrorizado. E o relato acaba sem despedidas e... credo. Será que era um encosto que estava nele e você viu? Bom, pode ter sido também um ataque espiritual, né? Algum ser ali que se apossou dele e tentou te atingir espiritualmente. Não sei. É estranho, mas eu nunca vi nada parecido. Então não sei muito o que dizer. Você que entende mais do espiritual, comenta aqui pra gente qual que é a sua opinião sobre isso. Mas é isso, gente. Esses foram os relatos de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E lembrando, se você tem um relato e gostaria que eu lesse ele aqui no canal, aqui na descrição vai estar os métodos de envio. Muito obrigada a quem assistiu até aqui. E uma boa noite e bons sonhos.